as suas respectivas. A gente teve essa semana sem atividade. Temos o trabalho do terceiro bimestre, certo? Vamos ver aqui. Que eu pedi para vocês fazerem, né, o modelo conceitual. Na verdade, é o modelo... Peraí. Vocês estão fazendo o modelo lógico dele, né? Está escrito errado aqui. E aí vocês têm as outras atividades. Hoje eu vou passar mais atividades para vocês fazerem e voltarem a praticar. Lembrando, para poder utilizar a ferramenta BR Modelo, né? Que é uma ferramenta muito boa, ou DB Design, o que vocês preferirem aí. Olha só. Se vocês olharem aqui, no primeiro, aqui em cima, plano de atividades e disciplinas atualizado. Esse atualizado é com as 3 datas sem atividades letivas, né? Que a gente teve ao longo do mês de setembro de férias. Então a gente... Roy? Que Roy, Isabela? É isso mesmo, não sabe nem o nome do professor? Que legal. Você vê, Henrique, o pessoal não sabe nem o nome do professor. Pelo menos o nome da disciplina? Não estou entendendo mais nada. Esse meme aí eu desconheço. Manda no zap lá para mim ver. Não estou entendendo mais esses memes, não. Nunca nem vi também, Leandro. O pessoal está inventando um meme aí. Olha só. Aqui, então, nós temos, então, as divisões, né? Das atividades, mas já considerando isso aqui. Olha só, temos um pequeno problema. Essas últimas aulas, elas vão acontecer em fevereiro, certo? Por quê? Porque aqui em janeiro, essa vai ser a última semana possível de aula. Aí depois vai haver a parada, né? A parada das férias, certo? E aí vai retornar. Então, essas 3 aulas vão ficar para fevereiro. Quem vai ministrar essas aulas para vocês, eu não sei dizer, tá bom? E aí aqui só ficou a soma errada, mas na verdade é porque eu não tinha somado essas 3 últimas, que vai dar 72. Na verdade, essas 2 últimas, né? E aí, então, eu não sei como vai ficar isso, eu não sei como que vai proceder, mas, enfim, alguém vai trabalhar isso com vocês lá em fevereiro. Então vai ter 3 semanas de aula, provavelmente vai até o final de fevereiro, porque no meio de fevereiro ainda tem o carnaval, né? E aí vocês vão ter 3 semanas, provavelmente vocês finalizam isso em março. Certo? E aí, mas né, eu já terei partido, eu sei que vocês vão estar comemorando, mas, enfim, outro professor que assumir vai dar continuidade aí com...
Olha só, eu vou deixar as provas tudo para do quarto bimestre, tudo para as 3 semanas aqui. Ó. Vou aumentar aqui para 12 pontos e um trabalho aqui para 12 pontos. Vocês ficam de olho, não. Olha só, então o que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem esse cara chamado restrições de integridade ainda, né? Só que pode ser o fone, deixa eu pôr para carregar. Eu acho que tá carregando. A tendência é que funcione normal agora. Normal não, que ele carregue um pouco a bateria e depois vá estabilizando. Olha só. A restrição de integridade, né, ela está um pouco vinculada mais à parte de banco que vocês vão estar vendo no próximo ano. Só que existem algumas coisas que vocês precisam já entrar deixa eu tirar esse trem do barulho aqui. Que vocês já precisam entrar né? De forma antenada, para quê? Para a gente poder iniciar, então, ano que vem, ou vocês iniciarem ano que vem, entendendo essas questões de integridade, porque justamente é muito importante, porque isso vai nortear muitas regras da base de dados, certo? E querendo ou não, vocês vão ter garantias, né, ou processos de segurança mais definidos para o seu banco de dados. Ok? Então, olha só. Vamos voltar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, né, o que a gente discutiu nessa semana 35, foi uma revisão, certo? O que a gente falou aqui, eu vou colocar num slide e vou disponibilizar para vocês também, certo? E o que eu falar hoje, eu também vou montar um slide. Vou voltar a montar os slides, deixar todos aqui, né, organizados direitinho, e já vou colocar as próximas semanas aqui também. Então, vamos ao print, certo? Espera aí, deixa eu tirar aqui a figurinha. O Saci. Olha só. Antes da gente ver isso aqui, eu quero mostrar um outro negócio, só para a gente relembrar isso aqui. Ó, eu vou abrir aqui a apostila, né, que a gente tem aqui nesse capítulo. A aula passada a gente comentou sobre essa questão dos mapeamentos de entidade fraca, mapeamento de relacionamento 1 para 1, 1 para N, né? Mapeamento de atributos multivalorados, certo? A gente viu isso até o 9, né? A gente viu isso até o 10, que foi o mapeamento de especialização e generalização, certo? Só recapitulando, quando eu tenho generalizações, eu posso ter 3 opções. Então, transformar isso em um modelo lógico, eu posso fazer de 3 formas. Primeira, criar uma tabela para cada entidade. Então, isso vira uma tabela. Segunda situação, criar uma tabela para cada entidade da especialização. Então, vou ter uma tabela aqui, que vão herdar
as duas vão herdar esse cara de cima. E a terceira opção, criar uma tabela única, incluindo todas as entidades. E aí é que fala qual que é a melhor, né? Todas têm vantagens e todas têm desvantagem. O ideal é você entender o cenário da sua aplicação, o cenário do seu mini-mundo, para você poder, então, identificar qual das três opções são as mais indicadas. Eu não gosto de trabalhar, em particular, não gosto de usar uma tabela única, né? Normalmente, eu opto por fazer 3 tabelas ou 2 tabelas, dependendo da situação, né? Mas, enfim, vocês têm, né, 3 opções para poder executar. E aqui você tem, né, um relacionamento, um mapeamento de relacionamentos enário, né, quer dizer mais que 2, você tem o ternário. Dificilmente você vai ter 4 relacionamentos, né? Se bem que vai. Só que cada relacionamento você trata de forma individual. Então, enfim, não tem tanto porquê de estarmos aqui discutindo isso. Relacionamento, autorrelacionamento, que é o relacionamento unário, né? Um para ele com ele mesmo. Então, só que eu tenho um relacionamento unário N para N. Uma disciplina é pré-requisito de várias outras disciplinas. Então, uma disciplina tem vários pré-requisitos, enquanto o pré-requisito é disponível para várias disciplinas. Então, a gente viu a situação lá mais no início, a questão do casamento, né? Uma pessoa casa com uma pessoa. Beleza, é um relacionamento 1 para 1. Então, eu só adiciono a chave, né, um código do cônjuge, né? Lá na tabela. Nesse caso aqui, eu tenho um relacionamento N para N. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho, então, a disciplina, certo? Que vai ter esses atributos. E tem os meus pré-requisitos, que é o quê? O código da disciplina e o código que ela é pré-requisito. Então, esse cara vai me tornar 2 tabelas, certo? E aqui vai ter a mesma coisa, a tabela permanece igual, e aqui eu vou relacioná-la com ela mesma, mas qual que é a diferença? Eu tenho o código da disciplina, que é o quê? O código da disciplina é a chave primária. E eu tenho o código da disciplina de pré-requisito, que também é a chave primária. Então, eu estou chamando a chave primária aqui 2 vezes. Por isso que eu tenho 2 linhas aqui, né, para poder fazer essa vinculação. Então, eu sempre vou trabalhar só com a chave primária, tanto para o código de disciplina, quanto para a disciplina pré-requisito. Por exemplo, modelagem, banco de dados, modelagem de dados, programação 2, por exemplo. E aí você tem outras disciplinas que vocês vão amarrando, né, de acordo com as características do cenário de vocês. Aqui eu tenho o relacionamento, né, o unário 1 para N, onde eu tenho um funcionário gerenciando várias pessoas. Então, reparem que não mais 2, né, porque é N para N. Agora eu tenho 1, certo? E o meu funcionário, ele vai gerente, né, de funcionários é gerenciado por. Então, o que acontece? Eu vou ter uma tabela apenas, que vai ser a funcionário, não tem necessidade de criar uma outra. E aí, na tabela funcionário, eu vou ter matrícula, nome do funcionário e matrícula underline gerente. E aí, vamos supor que o Rodrigo seja o gerente da turma, né? Da empresa. E aí, então, vamos lá. Matrícula do Adson, 5. Nome do funcionário, Adson. Matrícula do gerente, é o 3, que é a matrícula do Rodrigo. Então, a matrícula do Rodrigo vai ser a matrícula do gerente, porque ele está ocupando o cargo de gerente. Então, basicamente isso. Certo? Você vincula você faz o processo de vínculo, né? Na hora que você vai criar a sua entidade, você coloca
a chave primária, né, do seu gerente e pronto, resolvido. Multivalorados, né, tá a descrição aqui que a gente falou na última aula e os demais a gente também comentou, certo? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês, alguns detalhes, né? Olha só, esse cara aqui, ó, um cabeçalho de coluna chamado de atributo. O que é um atributo? A gente viu que nossa entidade, né, ela vai ter lá os seus atributos, atributo-chave e os demais atributos, né, que vão compor. E aí, esse cara aqui, quando a gente transforma ele numa tabela, lá para o banco de dados mesmo, né, a gente sabe que esses atributos passam a compor esse espaço aqui, certo? E aí, então, o cabeçalho da minha tabela são os atributos que eu alinhei aqui no meu modelo, no meu modelo. Então, no momento que vocês estão modelando e criando os atributos, cada bolinha daquela que vocês colocam se torna um item ou um cabeçalho, né, aqui na minha coluna. A tabela chamada, né, a tabela chamada de relação, os tipos de dados descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna. É chamado de domínio. Então, os tipos de dados que descrevem os tipos de valores que podem aparecer na coluna é chamado de domínio. Então, se aqui eu tenho um int código, o que eu posso colocar aqui essa informação? Posso ou não? Lembrando que esse aqui é o primeiro, tá? Ó. Não, muito bem, Edson. Por quê? Eu defini, e aí a gente começa nessas ideias de integridade, que olha só, o domínio que eu defini para esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um atributo int. Então ele só vai aceitar valores inteiros. Valores inteiros. O valor ABC não é um valor inteiro, é um texto. Lá no modelo, né, no BR modelo char ou varchar, né? Na verdade, não sei se aqui ele traz varchar. Deixa eu ver aqui. É, varchar. Varchar, né, que é caractere, ou varchar. Alguns modelos ou algumas interfaces de SGDB, elas trazem mais opções. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, deixa eu colocar aqui um só para vocês verem de teste. Olha só, data type, né? Então aqui que vai entrar aquela questão do domínio que eu havia falado. Só que olha só quantos modelinhos tem de possibilidades. Tem muito mais variação. Posso trabalhar com texto, né? Texto, médio texto, longo texto, pequeno texto, além de caractere. Texto já é uma quantidade maior, né? Enfim, tem mais possibilidades. Então, cada SGDB, esse aqui é um MySQL, né? Cada SGDB tem as suas especificidades quanto aos itens, né, que vocês vão utilizar para vocês estarem, né, modelando. E aí, então, mediante a esse domínio, pensando no processo de integridade, eu começo a limitar os valores que vão compor, né, que vão a minha coluna, certo? Então, aqui só vai poder ter números inteiros, por exemplo, 10, e aqui, por exemplo, não mais ABC, vai ser 1, 2, 3. Ótimo. Eu começo, então, a montar eu começo a montar
esses domínios, né, de acordo com o meu cenário. Idade, por exemplo. Se aqui vai ser o campo de idade, faz sentido eu colocar a idade J? Não faz sentido. Por quê? O idade eu vou criar a restrição que ele vai ser inteiro, que é um campo inteiro. O domínio que ele pertence é um domínio inteiro. Então, não existe idade J, existe idade 10. Ou a idade do Vitor Hugo, 15. Né? A idade do Adson, 12. E aí, assim vamos, né, montando esses domínios para a gente poder, então, para a gente poder garantir esse processo de integridade. Alguém tem alguma dúvida? Essas daqui não. Essas daqui vocês vão definir agora. Questão de... Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma figurinha. Vamos lá. Eu acho que foi. Olha só, alguns exemplos, Edson. Ô, Edson, onde você compra esses produtos da Ivone, cara? Passa a fonte aí. Olha só, número fone BR, né? Bem sugestivo o nome dessa variável, né? Olha só, conjunto de números de telefones válido no Brasil com 11 dígitos. Então, eu sei então o tamanho que eu vou ocupar para construir um número de telefone. Então, eu sei que eu tenho que usar aqui 11 dígitos, podem ultrapassar aquele range dos valores inteiros. Então, eu vou criar um varchar, né? Um varchar de 11 posições. Certo? Nome pessoa, conjunto ou cadeia de caracteres representa o nome das pessoas. Então, existe o nome de uma pessoa com mais de 100 caracteres? Dificilmente vai ter. Então, quem tiver, você vai tratar casos específicos, né? Mas então, se definir um varchar com 100 posições. Ó, idade dos empregados, né? Que é o caso. Idade dos empregados. Então, eu tenho idade entre 15 e 80 anos. Só que eu posso restringir isso, né? O meu banco, depois eu vou mostrar a vocês, a gente pode ter umas restrições um pouco mais completas. Aí sim, a nível físico, Edson, tá bom? Que a gente vai, na hora que vocês estiverem montando a base de dados, vocês vão pegar aqui esse cara e criar uma restrição. Vocês vão criar uma constraint, né? Na verdade, é mais fácil fazer aqui. Vocês vão criar uma constraint, né? Uma constraint chamado check, pode ser CK idade, né? E aí você vai fazer um check verificando se a sua idade é maior ou igual a 15 e se a sua idade é menor ou igual a 80. Então, você cria essas condições a nível físico, a nível de implementação, que aí você valida permitindo que, se eu tentar registrar, né, qualquer informação que eu vir aqui colocar a idade como 14, ele simplesmente não vai registrar esse dado no banco de dados. Ele vai falar, olha, você está violando a
condição, né, a restrição do tipo cheque. E aí ele, né, ele está fora do que eu defini. E aí, a partir daí, então, ele não faz o registro. Se não tiver dentro desse intervalo, já que a gente criou uma constraint para ficar checando isso, né, ele não permite. Aí sim é nível físico, certo? Alguns detalhes desses que eu vou comentar agora são nível físico, da implementação nível físico, mas você já tem essas outras aqui, igual a gente está vendo, a questão para poder montar o modelo, né, na forma mais adequada. Joel Edson. Você vê, Isabela, como que os colegas de vocês dão importância, né, à aula. E aí fica falando que presta atenção, que não é pirâmide, que, né, que assiste, acompanha tudo, mas está aí. Nem aí porque o professor está falando. Acho que eles nem sabem o que eu acabei de falar aqui agora. Olha só, é tenso, mas tudo bem. Edson, tranquilo então? Essas questões aqui, algumas serão um modelo físico mesmo. Outras a gente consegue fazer já no lógico, definindo o tamanho de campo, o tipo de informação, tudo isso então a gente já consegue montar logo aqui nesse primeiro momento. Joia. Olha só. A gente falou então de domínio, né, e de chave. Domínio, vocês lembram o que é? Então, restrição de domínio é isso aqui que eu acabei de explicar. Restrição de domínio é isso aqui que eu acabei de explicar. Do que você força, né? O que é o domínio que a gente viu? Não ignorei não, Edson, você está errado, tá bom? Não é isso que você falou. O Aliedson, tipo de atributo, sim, basicamente é isso, Edson. Um pouco mais específico para a restrição do tipo de atributo. E aí, quando a gente cria essas regras aqui de criar essas restrições, então, restrição de domínio, né, é quando a gente faz isso aqui, ó. A gente limita, né, um conjunto de valores. Eu vou permitir valores inteiros, mas só os números que tiverem entre 15 e 80. Então, eu criei uma restrição de domínio. Dentro do meu domínio dos números inteiros,
eu só permitirei esses valores aqui, certo? Então, isso é uma restrição de domínio. Ok? Então, assim, são conceitos que são muito próximos, né? Chave, opa, deixa eu voltar aqui. Essa miséria, quando balança, ele cai. Pronto. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Ah, tá aqui. Cadê o outro? Ah, aqui, ó. Olha só. Restrições, né, ou de domínio, é isso que eu acabei de reforçar aqui com vocês, que vai entrar na questão da integridade, certo? Que vai entrar nessa questão da integridade porque você está tornando o seu sistema mais íntegro e respeitando regras estabelecidas, né, que você vai estar organizando e alinhando as informações que você precisa. Por exemplo, uma outra situação, salário. Eu posso ter salário menor do que zero? Menor que, vamos colocar um R cifrão aqui, menor que R$ 0. Eu posso receber menos R$ 1.000 como salário? Então, muito bem, Ledson, eu não posso. E aí o que acontece? Eu crio uma restrição, né? Então eu crio uma restrição do domínio, de domínio, que a gente, né, vai ser aqui em vez de CPF, vai ser salário. Vamos supor que tem aqui, ponto, salário. Salário. E essa restrição vai forçar com que o meu salário, cadê? O meu salário seja maior do que zero. Ou, por exemplo, todo mundo ganha no mínimo um salário mínimo, então menor do que o salário seja maior ou igual a 937, que está o salário mínimo? 937. Por exemplo, estou supondo que seja esse valor. Então, o meu salário ele só vai, né, automaticamente ser registrado se ele for maior ou igual a esse valor. Então, ninguém vai ser registrado na tabela com um salário menor do que este, certo? Então, isso são regras, né, que você vai criando no seu domínio, fazendo restrições. Outra situação, desconto. Desconto no salário. Eu posso descontar ou ter um desconto no meu salário maior do que o meu salário? Por exemplo, eu tenho um salário de R$ 1.000, né? Eu ganho R$ 1.000 por mês. E aí eu fiz uns valezinho lá e tal. Aí o patrão vai me descontar R$ 1.100. Tem como eu descontar R$ 1.100 se eu ganho só 1.000? Não, não tem como. Aí o que acontece? Então, o meu desconto ele tem que ser o meu desconto ele tem que ser menor que o meu salário. Menor ou igual, né, se for o caso. Mas enfim. Já vai descontar para os 3 próximos meses, né? Mas enfim, essas restrições de domínio se valem disso, que vão, querendo ou não, ir em contrapartida com essas restrições de integridade. Então, tudo isso são formas da gente garantir, né, a integridade do nosso projeto, né, do nosso modelo, e, consequentemente, vai virar o nosso banco de dados. Alguém tem alguma dúvida? Então, opa, vamos aqui. Então, olha só. As restrições de integridade servem para quê, então? Garantir as regras inerentes ao sistema que está sendo implementado.
Aquilo que eu já, né, comentei com vocês anteriormente. Prevenindo a entrada de informações inválidas pelos usuários do sistema. Então, é para garantir a integridade dos dados. Para isso, o SGBD, né, deve promover ferramentas para definição de regras de integridade a fim, né, de evitar a inconsistência dos dados armazenados. Então, vamos para um exemplo aqui que eu quero mostrar a vocês. Simples. Nome, caractere. Ótimo. Sexo, um caractere também. Então, eu vou definir o caractere aqui como, tecnicamente, o sexo como um caractere, ou ele é feminino ou masculino, certo? Alguns casos pode-se usar ainda 0 e 1, né? Porque é uma informação binária, então você consegue trabalhar com 0 e 1 para otimizar a busca. Mas esse cara aqui também não vai ter problemas com busca. CPF, aqui ele trouxe como um número, né? Um number de 11 posições. Enfim, então ele definiu o tamanho do número. Beleza. O endereço, né? Aqui não está dentro da normalização ideal, mas de acordo com o modelo, né? Cada cenário é um cenário. Você tem aqui, então, o endereço, um caractere com 40 posições, provavelmente rua, bairro e tal, e a cidade, outro aqui com 20, que eu acho que é insuficiente. Tá bom? Então, isso aqui na verdade, eu não faria dessa forma. E aqui eu tenho sexo de novo, com um varchar de 100 posições. Para que isso? Certo? Então, não faz sentido isso aqui, essa última linha. O que vocês mudariam? Deixa eu voltar aqui, então. O que vocês mudariam nessa tabela aqui? Ótimo, ninguém mudaria nada. Então tá bom. Enfim, eu tiraria esse cara aqui, aumentaria esse, jogaria isso aqui para caractere e aumentaria esse valor aqui. Mas tudo bem. Vou falar um negócio para vocês que a gente chama de valor padrão. Né? Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas se sim, olha só, tá vendo esse cara aqui? A gente chama isso de valor padrão. Quando a gente não informar um valor para o banco de dados, por exemplo, eu não vou informar o nome da cidade. Então, na hora que eu estiver inserindo informação no banco, eu deixo o nome da cidade em branco. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai setar um valor padrão para mim. Qual que é o valor padrão que ele vai setar? São Paulo. Então, se eu quero setar um valor, né, igual lá a gente estava falando de salário, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, salário, que vai ser um numeric, por exemplo, né, 9,2. O que vai acontecer? Quando eu for criar, então, se eu quero que ele seja um salário mínimo, eu simplesmente venho e faço um default aqui, ó. Um default com o valor de 937. Certo? Então, se eu não registrar, ele vai passar, então, desse valor padrão. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. não é nem sobre. Assim, mas não é sobre essa paramatéria. É que eu estou meio perdido ainda. Quando que eu devo usar varchar ou só char? E quando tem que usar decimal ou numérico? Como eu diferencio os dois?
Vamos lá. Você quer saber o char e o varchar, Isso. né? Aham. Ok. Espera aí, só um instante. Deixa eu ver se tem uma figurinha que vai ilustrar isso aqui. Por quê? Os dois são caracteres. O char e o varchar são caracteres. Esse cara aqui, o numeric, né? O numeric é um número, certo? E aí você seta um tamanho para ele. O integer, quer ver? Deixa eu pegar o range do int aqui. É de menos 32.000. Integer SQL. É de menos 32.000. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o int, né? Que. Opa! Ah, não. 32.000 é no C. Mas tá vendo? Olha só. Eu tenho um intervalo. Por quê? O meu int, ele tem tamanho. Então, eu tenho 4 bytes numa variável inteira. Então, eu consigo armazenar valores que vão nessa faixa aqui, ó, de menos 2 bilhões, né? Até aqui a 2 bilhões. Então, eu tenho essas variações. Tá vendo? Um big int é um número muito maior. Então, essa diferença de valores, elas estão ligadas diretamente a o tamanho que você pode guardar de informação. Aqui para baixo não tem mais nada, né? Então, se eu quero armazenar um número muito longo, olha só, esse número é muito maior que esse. E aqui eu tenho, né, o small int. Não, isso aqui é inteiro, o integer. Esses casos são o integer. E tá vendo aqui, ó, eu tenho esse cara, ó, que é o que eu tinha falado, né, de menos 32.000 até 32.000. Reparem, é do menos até o número positivo dele. E aí eu tenho o time int, que é o 0 a 255, né? Que é o menor que tem. Então, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Então, tudo isso, eu preciso armazenar um número muito grande. Então, eu tenho que usar um big int, e não um integer apenas, né? Ou um small int. Eu tenho que pegar, então, e criar essa estrutura. Então, com base nisso, que você define quais são os itens. Por exemplo, achei uma tabelinha aqui. Deixa eu tirar um print dela aqui para vocês. Poxa, cadê o trem? Tirar print. Novo. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o meu char, sequência de caracteres de tamanho fixo. Então, eu posso colocar até 8.000 caracteres. O varchar, sequência de caracteres de tamanho variável, certo? Máximo 8.000 caracteres. Então, o meu char, a única diferença é isso aqui, ó, tamanho fixo e eu tenho um tamanho variável, né? Então, se eu precisar de algum valor que vai ser modificado com frequência ou que ele possa crescer, então eu trabalho com char, varchar. Quando eu tenho um tamanho que nunca vai mudar, por exemplo, o F, vocês sabem o que é o F, né? O F nosso é igual a Espírito Santo, é S, né, do Espírito Santo. SP. Então, isso nunca vai mudar, sempre vai ser duas casas. Então, já que eu sei que são duas casas, eu simplesmente defino isso como um char. Ah, o nome da pessoa, ou o sobrenome, são questões que podem variar ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui, eu uso o var char. Certo?
E aí eu tenho varchar com o máximo, né, que é o meu teto. Dificilmente você vai utilizar isso aqui, né? Porque sequências de caracteres muito grandes, a gente evita usar o varchar, né, no seu máximo e passa a usar o text, que aí é uma sequência, né, que a gente não sabe quanto, mas que vai até o quê? Até 2 gigas de dados. Então, quando eu quero fazer um texto muito grande, ou ter uma informação com muito texto, a gente, né, então usa o text, medium text ou o long text, tá bom? E aqui o varchar a gente usa mais para nomes e tal que vão ter variação. Os que são fixos e com uma, né, uma execução simples, a gente só mantém o char. Entendeu a diferença, Adson? Ô, Isabela, não dá ouvidos ao Adson, não, que ele fica falando essas coisas aí só para desanimar a galera. Mas que bom que você está de volta. Gostamos da sua presença. Ô, professor, Oi. eu ainda tenho uma dúvida nessa. Parecido com o do Watson. Eu não tô conseguindo colocar o domínio no BR modelo. Como assim? Tipo, no BR modelo a gente tem que colocar o domínio, né, da tabela. Aham, aqui, ó. Então, mas o meu, de alguma forma, não tá aparecendo essa parte. Você vem aqui no entidade, atributo, né? Aqui embaixo, esse atributo é do tipo inteiro, ou é um Do tipo Henrique. O do Henrique, na hora que a gente varchar. foi fazer, também aconteceu isso. Tipo, ele não conseguia editar nada do negócio. Nada mesmo, assim. Só o nome. O resto não Oxe, podia. Aí, tipo, ele não conseguia mudar, tipo, literalmente nada do negócio. Aí ficava só ô, mudando o nome e, tipo, mesmo se ele fechasse, abrisse e tal, e não dava nada. desinstala a ferramenta e instala de novo. Pode ser algum bug, entendeu? Porque olha Então, só, o certo aqui é a opção aqui embaixo, tá vendo? Dentro do seu esquema. Você vai falar, né? Até se ele é multivalorado ou não. E aí você fala o relacionamento dele, né? E aqui você vai lá, vai ser um tipo Big Int, né? A gente viu lá a questão do Big Int. Vai ser um Big Int. Então, tá aqui o Big Int, então ele pode receber um valor muito grande. Enfim, essas restrições aqui vocês têm que ter possibilidade de editar. Faz o seguinte, Liette, tenta desinstalar o BR modelo e instalar de novo. Se continuar, você parte para o próximo, né? Você parte para o próximo ferramenta. Você usa o DB Design. Pode ser que facilite a vida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vitor Hugo foi lá comprar pão, só pode, né? Que não está falando nada. Ou tá jogando LOL. Vou instalar esse LOL só para ver se o pessoal tá jogando enquanto eu tô dando aula. Vou ficar monitorando aqui.
Peraí, faz isso não. Vamos fazer um time. Time de quê, Adson? Mas o que a Giovana quer um forró? Não tô entendendo. Do nada, sim. Igual aquele dia que ela apareceu com a foto de um frango. Do nada, sabe? Concordo com você, Isabela. LOL destrói as famílias. Interclasse. Não sei o que é não sei quando vai ter interclasse. Mas tudo bem. Você quer frango? Ou você quer forró? Ou um frango com forró? Ou um frango dançando forró? Ah, o forró. O Vitor já tá elo? Isabela? Não entendi nada. Eu também não estou entendendo o que eles estão falando, não, Ana. O pessoal começa num movimento aqui que eu não consigo compreender, não. É, enfim, a vida é cruel. Olha só, o Adson tá por aí ainda? Tem que estar, né? Você falou da questão do numeric, né? Quer ver? Se você estiver jogando Among, Isabela se prepara para levar uns 5 pontos negativos na sua conta. Não sou eu que estou falando, é a voz do seu consciente. Essa tabelinha vai te facilitar, o Adson. Aqui, no caso, a gente está no SQL Server, né? Mas, enfim, a regra vai se valer da mesma forma. Numeric, não, o tipo numeric, né, representa um decimal de precisão fixa. Então, é a mesma coisa da variação. O decimal, né, também vai representar um valor de precisão fixa que contém valores pelo menos da precisão específica, né? Então, decimal, né, são números muito próximos, certo? E aí, né, normalmente eu utilizo o numeric. Numeric, quando eu uso numeric, quando eu preciso de números de precisão fixa ou com escala, eu defino numeric, por exemplo. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vamos supor, o salário. O salário, ele não é um número inteiro. Por quê? O meu salário ele vai ser 1.050 e 49 centavos, certo? Então, esse cara aqui, eu tenho um número após a vírgula, então eu não posso usar um número inteiro. Isso aqui, então, é um ponto flutuante. Por isso que eu defino ele como um numeric, certo? Porque eu tenho um valor decimal, e esse valor decimal numérico ele é composto por 9 dígitos, e a sua escala de precisão é 2, porque eu tenho 2 números após a vírgula. Se eu tivesse um numeric 9,3, eu posso ter 9 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, mas a minha precisão sendo 3, eu vou ter 3 números após a vírgula. Então, eu vou precisar peso, né, de um determinado produto, o valor. Então, tudo isso são valores que a gente usa no numeric, porque são números com vírgula, ou decimal, também você pode trabalhar, né, sendo decimal ou sendo numeric. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o exemplo. Se eu vir aqui, ó, esse aqui é o MySQL. Vamos ver.
Tá vendo aqui? Vocês estão vendo o numeric? Aqui embaixo tem o numeric, tá vendo? Mas aqui eu tenho decimal também. Então, às vezes pode ser que eu use o decimal por causa do SGDB, mais fácil. Ah, vou usar o decimal. E aí eu passo a escala que eu preciso dentro do meu decimal, certo? Então, são situações que vocês vão ver de acordo com o SGDB, mas a diferença é qual? Os dois são valores decimais com precisão fixa, né? E aí eu tenho aquela diferença dos ints, né? Que eu já expliquei a vocês. Entendido? Era esse detalhe que eu estava, a tabelinha dessa que eu estava procurando. Claro que não é, aqui a gente está falando do SQL Server, né? Que são algumas características próprias desse SGDB. Mas, se tratando do SQL das restrições, ele se aplica a todos os bancos de dados, né? Ou a todos os sistemas de administrador de bancos de dados. Salve algumas exceções que você tem que tratar de acordo com a sua especificidade. Beleza? Entendido, Adilson? Beleza, então. Alguém tem alguma outra dúvida? Tá. Para a gente caminhar para o final, né? Se bem que a gente vai ter aula até 10h40, né? Vamos para esse cara aqui, ó. Cadê? Restrição de integridade de referencial, né? E aí a gente vai gastar uns minutinhos aqui agora. Deixa eu tirar uma foto aqui. Depois eu vou colocar esse material no slide melhor, tá? Eu vou colocar ele mais bonitinho. Olha só. É isso aí, Acho. Por isso que a gente não vai até 10h40. A gente vai até 10h38, 10h35, por aí. Suave? Beleza, Isabel. Olha só. O que seria, então, esse cara aqui de restrição de referencial? Bem simples. Olha só. Né? Está até desatualizado, mas tudo bem. Olha só, desejamos assegurar que o valor de um determinado campo de uma tabela seja presente na chave primária de outra tabela. O que a gente está falando aqui, então? O que esse cara quer dizer? Um conceito que a gente já conversou bastante sobre, hein? Desejamos assegurar que o valor de um determinado campo de uma tabela seja a chave primária de outra tabela. O que seria isso? Muito bem, Edson, uma chave estrangeira, né? Então, a gente tem uma chave estrangeira. A gente sempre vai utilizar. E a ideia é que realmente a chave primária da tabela, por exemplo, né? A gente viu lá na última aula, eu tenho aluno e eu tenho curso, armário, né? A gente estava discutindo sobre isso. AR e AL. Então, eu tenho o aluno 1, que é o Liedson. Vou abreviar, tá? E eu tenho o aluno 2, que é o Adilson. O Adilson. O que é que vai acontecer?
Na minha tabela armário, eu vou ter o código do meu armário, né? Fazer um risquinho mais reto aqui. Eu vou ter o código do meu armário, certo? Então vai ter o código do armário 1. Vai ter o tamanho do armário, por exemplo, vai ser tamanho 2A, né? E aqui eu tenho a pessoa que está usando, o aluno que está usando. Então aqui eu vou colocar o número 1. Quem está usando esse armário? O Liedson. Eu tenho o armário 2, que é do tamanho 1A, né? Que não está sendo usado por ninguém. Eu tenho um armário 3, que é do tamanho 2A, que está sendo utilizado pelo aluno 2, que é o Adson. Então, repare, eu tenho então essa questão da chave estrangeira aqui. Então, a gente define isso como uma foreign key, certo? Então, olha só, a SQL original, padrão, não incluirá restrições para especificar chaves estrangeiras. Então, a gente tem que criar, né, quando a gente for desenvolver, a gente tem que criar essas chaves estrangeiras, que no caso são as nossas constraints. Aqui eu fiz uma constraint do tipo check, né, para mostrar a vocês. Como que seria uma constraint? Isso aqui já é nível físico, tá bom? Lá no ano que vem que vocês vão estar vendo. Mas seria o quê? Uma constraint FK de chave estrangeira, alunos, né? Aí ela vai ser uma constraint do tipo foreign key, certo? E aí eu vou referenciar uma coluna da minha tabela, que vai ser, aqui no caso a gente chama essa coluna aqui de ID underline alunos, certo? Então, ID alunos. E aqui eu vou, então, referenciar esse cara. Eu crio um referências com a tabela alunos no campo ID. Pronto. Criei, então, essas restrições aqui, ó, criei uma restrição do tipo chave estrangeira, chamada FK aluno. Então, o padrão ele não inclui. Nós temos que desenvolver isso. Então, um aperfeiçoamento posterior foi aprovado com adição ao padrão. Este recurso permite a especificação de chaves primárias estrangeiras como parte da instrução do create table, certo? Então, por isso que agora a gente pode vir aqui ao final da nossa, ao final, né, da criação da nossa tabela. Claro que aqui não, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não vai ter não. João vai ter? Não, não tem. Mas enfim, eu acho que aqui tem. Mas aqui não, ele faz diferente. Não vai, tá vendo? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um script de criação de uma tabela. E aqui embaixo eu defino quem são suas chaves estrangeiras, né? Então, estou verificando. Ó, isso aqui é uma chave estrangeira. Ele cria através de um index. Mas isso aqui é diferente, porque isso aqui é mais SQL, enfim. Ele tem algumas adaptações que é um código gerado pelo própria ferramenta. Então, não é um código manual. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui de figurinha. Vamos lá. Pronto. Então, olha só. Criei a chave primária, né, só para vocês terem noção do que vai acontecer. Criei a chave primária para a tabela movimento. E olha só, uma chave estrangeira. Claro que isso aqui está abstraído, tá, galera? Na hora que vocês forem implementar, né, basicamente aquele modelo que eu fiz ali. No post, aquilo lá é para post, tá bom? Não foge muito para outras linguagens, não. E aí, olha só. Então, cria a chave estrangeira, referenciando. Então, essa que é a grande questão, né? As integridades referenciais. A partir daí, eu não consigo, então, usar mais, né? Ou associar isso de uma forma errada, ou de uma forma inválida, né? As minhas chaves estrangeiras. Olha só.
Deixa eu fazer um teste para vocês verem. Claro, estou mostrando isso aqui já um pouquinho mais além da matéria, mas já para vocês terem esse conhecimento também. Olha só, tá vendo esse cara aqui? Se eu achá-lo, né? Aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? 2, 2, 2, 1, 1, 3, tá vendo? Esse cara é esse carinha aqui. Esse carinha aqui é um relacionamento N para N. Lembra que no relacionamento N para N a gente cria uma nova entidade associativa, né? E aí essa entidade associativa se tornou, então, essa tabela aqui com as chaves primárias das minhas duas outras tabelas. Então, reparem que elas são chaves primárias dessa tabela, mas elas são, então, chaves estrangeiras das outras duas. Ok? E aí, o que vai acontecer? Se eu venho aqui e tento inserir uma informação, por exemplo aqui, né, eu não consigo setar a informação manual aqui, mas tudo bem. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Não estou usando essa miséria. Deixa eu conectar nessa base aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu criar um novo script aqui. Ó. Só deixa eu achar aqui. Layout. Qual que é, meu? Essa aqui, ó. Essa. Olha só. Eu vou inserir nessa tabela valores, tá vendo? Então, eu vou inserir valores. Só que reparem, se eu tentar inserir qualquer valor aqui, por exemplo, 66 e 67. 66,67. Reparem que na hora que eu executar isso aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Eu estou violando algumas regras. Por quê? É uma junção de duas tabelas. Eu tenho cartão e eu tenho cartão e tenho categoria. Reparem que eu tenho categoria de 1 a 4 e cartão de 1 a 2. Então eu só posso ter duas opções de cartão e duas opções de categoria. Então, se eu vim aqui falar que é 1,4, ele faz o cadastro. Se eu falar que é 2,4, ele vai fazer o cadastro. Tá vendo? Só que se eu falar que é 2,5, 5 já não existe na tabela. E eu tenho que referenciar na ordem certa. Se eu colocar a categoria 4 primeiro, vírgula, né, que é cartão, e aqui 1, não vai dar certo porque não existe o cartão 4. Então, isso aqui que são as nossas restrições de integridade, de referencial. A gente está nesse processo de referências, né, criando uma estrutura que permita que eu associe apenas valores válidos. Por exemplo, agora se eu atualizar, os que a gente criou aqui estão registrados. Só que se eu quiser registrar qualquer valor que não exista nessas duas tabelas, eu não consigo registrar. Por exemplo, 10, não existe o registro 10. Né? O 1 existe. Para esse, mas o 10 não existe. Então, quando eu tento inserir essa informação, eu nunca vou conseguir porque eu estou violando a regra da chave estrangeira e aí eu não consigo, então, executar o comando. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer contar a piada? O Vitor Hugo tá comprando pão mesmo. Ele nem tá na chamada mais, né? O Vitor Hugo nem na chamada tá. Lamentável. Foi jogar LOL. A Ana tá quietinha lá, mas eu sei que ela tá jogando Among.
Então, galerinha, a gente encerra essa aula de hoje. Vou colocar atividades para vocês fazerem aqui, tá bom? Mas para a gente poder voltar a fazer essas atividades. E aí, então, próxima aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente, então, dá seguimento, né, agora ao nosso plano aqui. Está atualizado com as datas, para evitar qualquer problema. E aí a gente vai trabalhar, né, em cima dessas restrições aí mais um pouquinho. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem.